Olá, meus amigos, olá toda a comunidade do Instituto Federal, olá a todos que nos acompanham nesse canal. Estamos de volta aqui com mais um vídeo da série Vamos Juntos, que é esse conjunto de vídeos onde trazemos pessoas sempre especiais, sempre interessantes, com uma atividade cultural junto ao Instituto Federal para divulgação, para acolhimento dos alunos nessa época de pandemia, nessa época tão difícil. Esse canal não é um canal monetizável, não tem fins lucrativos, mas eu convido vocês a deixarem seus comentários, deixar um like e nos seguir para ver mais vídeos. E hoje é um vídeo que eu já estava aguardando já há algum tempo. É uma amiga querida, é uma grande artista, e a artista Selma Craveiro Guzmão nos deu a oportunidade aí de estar presente, né? Ela sempre tem um dia a dia agitado. Então, Selma, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Robson, estou muito feliz que você tenha me convidado. Eu também estava nessa expectativa e agradeço muito a todos que estejam assistindo, tá? E eu espero que vocês gostem de tudo que a gente vai discutir e conversar. Esse vai ser um bate-papo agradável, com certeza. Tenho Tá bom? certeza disso, tenho certeza disso. Bom, enquanto nós batemos o nosso papo, aqui ao lado vocês estão vendo a minha imagem, a imagem da Selma, e do outro lado você vê algumas obras dela que vão ficar passando ao longo do nosso bate-papo, e também Atrás. essas obras que estão ao fundo. Inclusive, ela acabou de mostrar essa obra à direita dela ali, que é uma obra inédita, não é isso, Selma? Isso. Muito bem. Ela já tem um certo tempo, é que eu nunca publiquei. Ela já tem um certo tempinho, mas é que é acrílica, né? Isso que eu ia perguntar, qual é a técnica? É um acrílico sobre tela? Sobre papel? Isso, não, tela. Sobre Tela tela. mesmo, olha aqui. Então, Tá sem o chassi, né? Tá na tela solta. Isso, ela está solta, eu não emoldurei ainda. E Você... aqui sim, essa sim está emoldurada, essa é papel. E você prefere pintar na tela solta sem o chassi? Prefiro. É? Alguns artistas preferem pintar já com a madeira, né? Não, eu não gosto muito, porque, enfim, para mim é como se fosse um limitador. Na minha cabeça, veja, não sei exatamente por quê, mas é porque às vezes, inclusive, provavelmente porque eu me estendo muito. Às vezes, inclusive, minhas telas têm que ser emolduradas e a pintura continua na virada do chassi, digamos assim, né? Então, eu gosto na tela solta. Entendi. Bom, Selma, vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de onde você vem, né? Falar um pouquinho da sua trajetória como artista, como pessoa, para o pessoal conhecer um pouquinho de você. Perfeito. Eu não sou daqui de São Paulo, ou seja, eu nasci aqui, mas eu fui muito pequena embora para Campinas e vivi praticamente minha vida inteira lá. Lógico, eu tive lapsos de tempo, um tempo em que eu vivi no México, um outro tempo que eu vivi um pouco em Londres, mas a grande parte da minha vida eu vivi lá. E assim, e lá então foi onde eu estudei fiz educação artística e toda a minha trajetória de artista começou lá em Campinas. Agora, eu desde muito pequena, embora não tenha tido durante toda a minha vida, a não ser nos últimos anos para cá, de uns 10 anos para cá, mas eu nunca tive assim muito, não é necessariamente foco, mas eu nunca me dediquei como estou me dedicando agora à arte, né? Então, mas eu sempre fui autodidata. De vez em quando eu fazia algum curso livre com alguma professora, alguma coisa assim, mas sempre fui autodidata e desde muito pequena, com 4 anos eu descobri que eu gostava de pintura, que eu gostava de pintar. Então eu sempre fui uma menina assim que me dedicava ao caderno de cartografia, eu fazia essas coisas que, sabe, pego uma coisa para rabiscar, aí eu comecei a pintar em tecido sozinha, e assim foi. Então, eu sempre tive um amor muito grande, em especial pela pintura, um pouco pela escultura também, mas mais que nada pela pintura. E aí, depois que vamos dizer assim, me desincumbi, digamos assim, de todos os meus... a vida pessoal e profissional que eu tive também, como desenhista técnica, fazendo várias coisas, quando me desincumbi de tudo, eu falei, agora eu vou para São Paulo e eu vou focar no que eu sempre quis, né, que é ser artista, e é o que eu estou fazendo agora.
Então, assim, agora eu tenho me dedicado e bastante, e principalmente agora, na época da pandemia, né? Mais do que nunca eu tenho me dedicado demais à arte e tenho adorado, estou felicíssima. É, É isso. essa, inclusive, era uma era o próximo comentário que eu ia fazer, né? Como é que você está trabalhando nesses dias, né? Imagino que você também esteja praticando, né, o lockdown, né? O isolamento Sim, social, eu também, né? Eu sim, também. sim. Isso, Todo mundo. você acha que isso está afetando a sua. Eu sei que você está tendo mais tempo, né, para produzir, como você mesma colocou. Mas você acha Sim. que essa condição está afetando a sua obra de alguma forma? Não, não, está sendo positivo demais. Você não imagina como, porque assim, aconteceram duas. É a segunda vez que acontece. Dentro desse foco, a partir de uns 10 anos para cá, que eu comentei, é, em 2017 eu tive que ter uma parada, digamos assim, no que eu estava fazendo até então, porque eu tive que, por motivos pessoais, tive que cuidar da minha mãe, etc. Enfim, mas ela mora em Bebedouro. E chegando lá eu não tinha materiais, porque é uma cidade pequena, e eu não tinha os recursos que eu tenho aqui em São Paulo, né? Então eu só estava com o meu computador, e eu tinha folha de sulfite e caneta esferográfica, eu estava desse jeito. E por acaso eu tinha duas canetas Posca, que eu uso muito nos meus trabalhos, na minha bolsa, porque eu tinha comprado praticamente um pouco antes de viajar e ficou na bolsa esquecida. Chegou a noite, um dia eu comecei, falei, não tinha o que fazer. E assim, aí eu comecei a pegar. Aí minha mãe assistia a televisão, os programas dela, eu não queria me intrometer. Então eu comecei a pegar, eu folhei o sulfite e comecei a rabiscar com caneta esferográfica mesmo. No outro dia eu saí e falei, vou procurar algum lugar que venda alguma coisa, né? Por sorte, eu encontrei uma livraria relativamente perto da casa da minha mãe. E lá eu consegui encontrar mais umas 3 ou 4 canetas Posca e papéis, mas papéis comuns, não eram papéis, eram acid free, mas papéis coloridos. Nossa, mas aquilo deu um boom na minha arte, foi incrível. Porque assim, eu com aquele colorido de papel, aquelas canetas e aquela coisa, eu comecei a trabalhar, eu comecei aí mudou, deu uma magnada grande na minha arte, inclusive porque eu não tinha espaço também, eu estava só com uma mesa e trabalhando tudo em A4. Mas foi ótimo, porque deu assim realmente uma revirada na minha arte. E agora, com a pandemia, voltando ao que você perguntou, é, eu comecei. Bom, a gente está isolado, você ainda tem a sua família, aquela coisa toda. Eu convivo com meu filho, só que no começo da pandemia, da primeira onda, meu filho teve que sair, porque ele convive com gente o dia inteiro, e ele pegou, inclusive, a Covid, sarou, graças a Deus, mas assim, é mais jovem, né? Então não tem problema. Mas assim, ele saiu daqui da minha casa. Então eu fiquei 4 meses sozinha, sozinha, sozinha. Então, assim, se acontecesse alguma coisa comigo, ninguém ia nem saber. Mas, enfim, eu saía mesmo fazer as compras protegida, tomava todos os cuidados, mas eu estava absolutamente sozinha. Aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir necessidade de conversar, de falar, não só com Claro. as mídias, né? Mas assim, comecei a sentir necessidade, eu falei, gente, eu preciso botar para fora. Eu comecei a escrever, fazer a minha arte, e eu escrevia a historinha da arte. Aí eu comecei a fazer a interação entre as duas. Então eu via, por exemplo, faz parte do meu processo criativo, tá? Mas só que eu incrementei, vamos dizer assim. Então eu pegava uma mancha, alguma coisa assim, que normalmente começa assim, sempre com uma ideia, um sonho, alguma coisa. Eu comecei a trabalhar em cima daquilo, e aí eu comecei, e vinha a ideia de um rosto, de uma árvore, de alguma coisa. E aí eu começava a imaginar uma história em cima daquela arte que eu estava criando. E aí a história, eu começava a inventar isso. Conforme eu inventava a história, eu tinha que incrementar alguns elementos na arte. E vice-versa, e uma coisa ia interagindo com a outra. No fim, eu comecei a fazer a arte com os textos. Então, atualmente, eu estou assim. Então, eu particularmente acho que foi muito enriquecedor. E eu mesma acabo me divertindo muito com as histórias, entende? Então, São e é uma crônicas? maneira São crônicas. crônicas, isso, são crônicas. É porque são curtas, né? São pequenas, né? Então, assim, são poucos parágrafos. Mas, e, inclusive, a maior parte delas, né? São bem humoradas, vamos dizer assim. Então, assim, fazendo comentários, às vezes algumas críticas, enfim. Mas, assim, mas bem divertido, em geral. De vez em quando tem alguma coisa triste, né? Quando aconteceu a morte da minha mãe, por exemplo, aí foi uma situação, uma arte triste, vamos dizer assim, e eu estava num momento triste, né? Então, tipo assim, não tinha como fazer uma coisa carnavalesca num momento daquele. Mas, assim,
para mim foi muito positivo a pandemia e continua sendo, porque eu continuo nesse processo, né? Atualmente, meu filho, apesar da segunda onda da Covid, ele resolveu ficar. Eu falei, não, fica, eu tenho que, de qualquer jeito, ter comunicação com esse vírus. De repente, não sei, eu me imagino que ele entrando e saindo, eu vou convivendo, de certa forma, com o vírus, a gente vai tomando um pouco de cuidado e tal, mas eu não tenho como evitar, porque eu saio para a rua também. Claro. Eu me cuidando também, mas eu tenho que comprar as coisas, tenho que continuar vivendo, enfim. Então, acontece que o meu filho, ele continua ficando aqui na minha casa, eu continuo fazendo a minha movimentação normal, e a minha arte também continua, e eu continuo trabalhando cada vez mais. Então, foi muito positivo. Veja, sobre esse aspecto, foi excelente. Então, essas crônicas, elas têm me deixado, assim, muito feliz, inclusive porque eu converso com alguém. Eu converso com o meu público, Claro. certo? Você tem Então, quer divulgado dizer, isso? Tá no seu site? o quê? Você tem divulgado Sim. essas crônicas? Eu tenho o blog do WordPress, tá? Tudo lá que eu publico também na Facebook, eu publico no Facebook, porque é a mídia, vamos dizer assim, a mídia por onde eu comecei a publicar meus trabalhos. Depois eu entrei no Instagram, e aí o Instagram acabou sendo mais forte, porque ele trabalha mais com imagens, então eu comecei a fazer o Instagram interagir com o Facebook, então ele acabou ficando mais forte, comecei a interagir com o Facebook, mas no Facebook, às vezes, em alguns momentos, às vezes eu não consigo publicar tudo, ou não convém publicar tudo do Instagram para o Facebook, coisas desse tipo. Então, o que eu faço? Tudo que eu tenho feito, quase 100%, eu coloco no meu blog também. Então, e às vezes, inclusive no blog, às vezes até dou uma corrigida, acrescento alguma coisa, porque é um blog, aí eu posso me Claro, estender o quanto eu quiser. Porque claro. minhas crônicas são crônicas, porque o Instagram também não permite que você escreva muito. Uhum. Então, às vezes, é um assunto, inclusive, que eu posso estender por várias páginas, digamos assim. Mas no Instagram não é possível. Então, às vezes, no WordPress, eu incremento alguma coisa. Não muito, por enquanto eu estou no início desse processo, tá? Mas é uma coisa que eu quero depois fazer, mas eu tenho meu blog no WordPress. Podemos esperar um livro aí dessas crônicas? Então, estou pensando nisso. É. Estou pensando Mas porque, assim, eu quando, nunca tinha pensado nisso, Robson. Eu não sabia que eu sabia escrever. Eu não sabia. Eu sempre escrevi nas mídias. Nem cartas, eu nunca fui muito de escrever, né? Mas Uhum. aí, quando eu comecei a escrever, eu me encantei com a história. O pessoal se diverte bastante. O pessoal comenta, interage bastante. E, inclusive, como eu falei para você, porque sempre tem uma pitadinha de humor, sempre tem uma criticazinha, sempre tem alguma coisa. Então, assim, o pessoal tem gostado. Então, assim, eu vou em frente, mas já estou pensando nisso, sim. É. Não, Seria bem interessante. quando você falou que a partir de uma imagem você trabalhava a imagem e gerava o texto, ou vice-versa, aí eu fiquei imaginando um livro assim, onde você tivesse assim, o texto e a imagem do lado Isso, correlacionando, né? Então seria isso. um texto que, além da literatura, além do conteúdo escrito, nós pudéssemos fazer, nós, seus fãs aí, vamos incluir nessa categoria, tá certo? Obrigada. É, e é isso mesmo, eu sou puxa-saco mesmo, gosto das obras dela, acho ela uma artista incrível e é uma Obrigada. amiga querida. Então, azar, é isso mesmo. A gente, quando tem que puxar o saco, a gente puxa mesmo. Mas pelo menos eu não disfarço, eu sou aberto, sou fã Tá bom. mesmo. Então é o seguinte, imagine assim um livro que tivesse a imagem do lado e o texto, para a gente enxergar de onde que você tirou, né? Seria muito legal um livro assim, não? Sim, sim. Inclusive, tem uma obra, um dos textos, não sei se você viu essa, ela chama-se A Subjetividade da Arte. Hum, E essa, ela é muito interessante, porque é justamente uma imagem que eu fiz e é a interpretação de duas pessoas diferentes. Um que é um jovem, aí eu começo a história, não vou contar para você ler depois, porque você vai, ok, na hora que você tiver tempo, se você puder. Ah, e o outro é um outro senhor que à tarde vai ver a mesma obra, ele tem uma outra interpretação totalmente diferente. Então, assim, por que eu estou comentando isso? Porque quando a arte tem, inclusive, minhas artes elas são meio que abstratas e figurativas, elas são assim, também não é uma coisa definida. Então, o que acontece? Qualquer pessoa pode interpretar qualquer coisa daquela imagem. Só que eu passo a minha visão, o meu processo criativo. Só que isso pode levar alguém a acreditar que aquilo é uma outra coisa, a enxergar uma outra coisa. E a claro. arte é isso. É. Eu acho que a arte ela é sujeita à interpretação de qualquer um, e essa é a graça da arte, né, na minha Principalmente opinião. as abstratas, né? Isso, exatamente. Então, quer Abstratas, dizer, surrealistas.
né? Isso, Até isso. mesmo as Então geométricas, né? As geométricas é, também, né? Dão margem a você enxergar. Às vezes o artista faz um determinado desenho, mas como é que chama aquela área da psicologia que trabalha com imagens, não é Jung, é Gestalt, eu não né? sei. Então, em termos de Ah, Gestalt, aí você olha e aquele traço, que a princípio pode ser simplesmente um rabisco, por assim dizer, para mim tem um significado, né? Traz uma isso. significância. Quer dizer, os ícones, os pictóricos contidos na arte abstrata, elas vão impactar a mente da pessoa que está observando a partir do histórico da pessoa, das experiências da pessoa, né? Por isso que Sim, é muito comum. Essa é a beleza da arte, né? Essa é a beleza da exatamente, arte, né? exatamente. E é engraçado como você conversa com pessoas, e mesmo as artes figurativas, né? Isso Sim, também sim, acontece, né? também, Você olha uma também. obra, que nem tava brincando, conversando, né? Essa obra que tá aqui na minha parede, aqui atrás e tal, que no final das contas é uma bandeja com peixes, né? Tem aí dois, Então, mas quatro. é isso que eu falei para você. Eu achei lindo justamente a interpretação que ele fez dos peixes, porque olha a cor dos peixes. É, Você entende? Quer dizer, é é. bem interessante. A cor do fundo, ou seja, ele não está, não sei se está sobre uma mesa ou sobre uma água, né? Cada É. um enxerga como quiser. É uma Você bandeja, é vê uma que são bandeja. peixes. Então, Sim, mas mas o que que significa isso para a pessoa, não é? Qual o isso. histórico da vida da pessoa que quando ele olhar essa obra, isso vai significar? Se a Isso. pessoa É, gosta de peixe, né, ela tem um impacto, se ela não gosta, né, ela tem outro. E esse conjunto de sensações que a obra traz que faz a arte ser essa coisa exatamente. maravilhosa que ela é, né? Ela é. Eu acho que a arte ela tem que mexer com o inconsciente da pessoa, É, entendeu? Então, acho que ela vai fundo. Então, a pessoa se identifica com a obra por algum motivo. E normalmente é um motivo já pré-existente nela. sim, Eu entendo sim. dessa forma, né? É, mas com Então, quer certeza. dizer, e por isso que eu gosto de arte, porque ela é uma coisa que atinge a todos de uma forma ou de outra em algum momento. Eu É, penso isso. eu também É. gosto, assim, eu quando eu ia vou ainda, né, antes da pandemia, você vê que a gente já tá falando da coisa da pandemia no passado, né? Quando eu ia em museu, eu ia falar, nossa, olha que mundo, Continuamos. meu Deus, que mundo louco, né? E aí, mas Exato. quando a gente vai no Acaba. museu, assim, ou mesmo que não vá a museu, assim, eu convido todos que estão nos assistindo, às vezes, eu acho que no nosso país, a arte, às vezes, ela é vista de forma elitista, né? Porque é cara, porque às vezes é difícil acesso, né? Você pega uma arte, uma ópera, por exemplo, quanto custa o ingresso de uma ópera na Casa São Nossa, Paulo, né? nossa. Quem tem condições de ouvir Isso. uma música Ah, clássica e coisas do tipo? Então, acaba ficando muito difícil. Mas as artes plásticas, nós temos os museus, e muitas vezes as pessoas, isso não é para mim, eu não entendo nada de arte. Bom, primeiro, não precisa entender de arte, não é? não. Aprecie a arte, não é? Você não precisa entender de arte, mas se exponha à experiência da arte, né? Então eu sempre, Sim, há muitos sim. anos, assim, eu sempre frequentei, sempre gostei. Como eu brinquei com você no nosso bate-papo antes aqui do começo, no backstage aqui do nosso bate-papo, eu falei pra Selma que eu tenho assim uma inveja boa, né, do artista, assim, aquela invejinha saudável. Porque quando eu olho uma obra assim que nem essa que ela produziu ali ao fundo, aí eu acho linda e eu tenho aquela inveja assim que eu falo assim, caramba, né, que legal esse talento. Eu não consigo desenhar uma casinha, né? Você me dá um copo e um lápis, eu não desenho um círculo. Se bem que tecnicamente eu sou desenhista mecânico, ok. Então isso eu faço, projeto, Ah, máquina. interessante. Sou Ah, desenhista mecânico. Eu fui criado para ser engenheiro. Eu sou desenhista mecânico, projetista de máquina, sou projetista de ferramental. Fui criado em bom, metalúrgica, só que na hora de fazer o vestibular virei humanas, fui fazer ADM, né? interessante. Depois A acabei DM, administração. mas você é advogado também, não é isso? Não, não, não sou. Eu pensei que você fosse advogado. Ai, Não nossa, na minha sou. cabeça você era advogado. É, eu Nossa, fiz eu sempre tive. ADM Bom, não importa. e depois Não, eu vi que acabei. você tem formação pela USP, né? Você Então, eu estudou acabei também na fazendo Unicamp. meu doutorado lá, meu A ADM mestrado foi na na PUC, PUC. então. Eu fiz o Foi na mestrado PUC na ou ADM? PUC. Ah, Depois eu tá. fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo. Aí eu trabalhei, eu fiz na ECA, mas não na Na área de ECA. artes. Eu fiz na ECA na área de RP,
voltado à ciência política, que aí eu já estava trabalhando com Sei. políticas públicas, com segurança e defesa, que é outro assunto, né? Na época que eu dava aula Entendi. na Polícia Militar e dei aula na Academia de Polícia Civil também. Então, a minha carreira acadêmica acabou migrando para essa área de políticas públicas, ciência política e Sim. coisas do tipo. Mas o meu Uhum. coração ele ficou ancorado lá na área das artes e esse tipo de coisa, né? Então, hoje eu dou aula, eu sou professor de políticas públicas do Instituto Federal, ajudei a criar o curso de gestão pública do Instituto Federal, temos pós-graduação, ajudei a criar o curso de Ciências do Mar da Unifesp lá em Santos, fiquei trabalhando nesse projeto 4 anos até implantar o Instituto do Mar. Sim. Então a minha área acadêmica acabou migrando para a área de ciência política e gestão pública, né? Então essa é a minha área técnica, Sim. que eu gosto também, né? É uma área que eu gosto. Mas o prazer vem das artes, né? Eu sou um apaixonado, assim, né? Eu gosto muito de artes Nossa, muito plásticas, interessante. principalmente pintura, Ah, escultura, eu gosto muito, né? Essas são as artes que eu gosto mais. Cinema eu gosto, mas não sou assim apaixonado. Teatro eu uhum. gosto mais do que cinema, mas acho que hoje a pintura e as artes plásticas para mim é o que eu mais me dá prazer, assim. Eu sou capaz de ficar Entendi. olhando uma obra. Então, por exemplo, na minha casa, né? Eu também brinquei, não sou um colecionador. Eu tenho algumas obras, né? Não me classificaria como um colecionador. Vocês estão vendo algumas obras aqui na minha casa e tal, de bons artistas e tudo mais. Que nem eu falei, um Kaminagai, um Bonadei aqui atrás, um Rubem Valentim. Então, na minha casa, assim, é gostoso que eu fico sentado olhando as obras, assim, né? Então, eu fico olhando um Sim. Penac, aí, né, o Veiga, ali um Antônio Parreira, né, Aldemir Martins, assim. Aí eu fico olhando, aí eu vou ler a história do cara, a época que ele viveu, né? Um pouco da biografia dele. Então, e aí você vai mergulhando, né, nesse meio, você vai conhecendo os Sim. artistas e os artistas contemporâneos, né, como você, como outros também. E a Interessante. gente, então eu tenho essa curiosidade assim de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais, tá certo? E sempre Então, mas eu acho interessante essa sua formação como desenho. É, realmente, eu não sei, seria interessante, inclusive, vamos dizer assim, porque eu tenho essa formação também de desenho técnico ah, também, né? Então, tipo assim, eu acho que eu peguei sempre o lado, eu comecei a trabalhar com desenho livre, digamos, como se dizia, quando eu era pequena, desenho livre, né? sim. E depois, na adolescência, que eu comecei a ir para o desenho técnico, porque eu comecei a trabalhar com um tio meu, e ele fazia projetos de desenho arquitetônico para serem aprovados pela prefeitura. Então, era como desenhista copista, e eu copiava, então, as casinhas para fazer as plantas, né, para serem aprovadas pela prefeitura, e era canetinha nanquim, aquelas que entupiam o Isso. tempo todo, o papel Aranha, engordurava, você... aranha, Isso, aranha, o normógrafo, tem o normógrafo até hoje. normógrafo. É. Nossa, eu adoro o meu normógrafo até hoje. Lembra aquelas Qualquer, réguas de acrílico com as letrinhas pra gente desenhar dentro? tenho Nossa, me deu uma também, dor no coração até o dia que eu joguei tenho. aquilo fora, porque chegou um momento que aquilo não servia nem para Não, não, eu museu tenho mais. tudo aqui ainda. Você tem Eu ainda? tenho inclusive, os gabaritos, né? É. Eu tenho gabarito. Por que que eu tenho? Porque é um tipo da coisa que algum dia eu vou usar nas minhas artes, entendeu? Porque de vez em quando eu começo a fazer alguma coisa, um desenho livre, e tô lá, de repente eu vejo uma canetinha nanquim na minha frente, ou eu vejo um transferidor, um compasso, eu falo, deixa eu pegar isso daqui. Aí eu ponho lá no desenho, tá? Mas assim, aí fica uma mescla de desenho artístico e desenho técnico, no caso, e aí eu peço uma coisa aqui, põe um ângulo ali, estico ali, faço... Então, quando eu vejo, eu estou misturando as duas coisas. Isso é muito comum. Então, eu estou comentando isso porque eu achei interessante você mencionar que você nunca fez um traço de desenho artístico, porque, assim, de repente, funcionaria. Vamos ter que tentar, tem Eu que acho que a tentar. pessoa tem que saber os seus limites. Não, eu acho que não, eu acho que Mas da minha época assim de desenhista, eu ainda guardo. Você falou de compasso, eu tenho aqueles Kern. Lembra aquele estojo de Kern, aquele compasso Kern suíço que vinha no estojo de metal assim? Esse acho que eu sei, ainda tenho em sei. algum lugar que eu guardei, porque esse não dá para se desfazer. Lindo assim, um estojo grande com todos os acessórios e tal. E tem uma régua de cálculo. Régua de cálculo, ainda, Legal. eu acho que eu fui a última geração a usar estavam aparecendo as calculadoras eletrônicas. Não sei se você já viu a régua de cálculo, aquela que é uma régua larga, Não, assim, meio de não, plástico, esse e tem uma não cheguei a barrinha. usar.
não. Bom, isso é a parte Não, técnica mesmo, né? o meu compasso não é tão incrementado como o seu, não. O meu é um do Stedler mesmo, mas ele, inclusive, vem com aquela. Parece um bico de tucano, né? Que é para Uhum. você colocar um nanquim ali e você fazer. É, Não precisa ser nanquim, né? Que na época só se usava só nanquim, mas usava você pode nanquim. você pode colocar qualquer tinta ali para fazer a circunferência, porque ele é para isso, né? Ele fica ali. Mas eu acho bonito, inclusive, o formato dessa peça, né? É, Porque ela parece realmente um bico de tucano, uma coisa assim, só que de metal, aquela coisa delicada, aquela eu acho maravilhoso. O é. normógrafo também. Eu até estou programando também aí para frente fazer uma série de vídeos com esses instrumentos que eu tenho aqui, entendeu? A escala, fazer como é que eu uso, mas não com enfoque técnico, mas mostrando algumas coisas do desenho técnico, mas levando para o lado artístico, Ah, entende? isso Porque seria assim, muito interessante. Isso seria isso muito interessante. é porque, então, porque assim, é o tipo da coisa que uma coisa interage com a outra, É. entende? E depois, assim, dali você fica muito legal, porque fica uma parte do desenho, digamos assim, um pouco mais rígida, vamos dizer assim, e depois as outras cheias de voltas, né? Eu tenho uma que outra publicação no Instagram que é assim, que tem esse perfil. Às vezes eu uso um gabarito, eu tenho aquele gabarito de elipses, tenho de redondo, tenho, enfim. É Curva assim, então francesa, né? Lembra das curvas francesas? tenho É. outro dia eu Tem ganhei vários uma, também tamanhos, bem é. encantada. Mas eu tenho uma que é desse tamanhinho, assim, mais ou menos Pequenininha. assim. Uma Nossa. gracinha miniatura, uma gracinha. É, a Ganhei, minha não era lembro quem grande, foi. eu tinha uma grande. Eu tenho uma grande e É. eu tenho essa pequenininha também. Eu tinha uma régua flexível que a gente falava, né? Isso. Ela, essa eu joguei fora porque realmente ela ficou muito estragada, não teve jeito. Mas ela parecia uma cobra É. azul, né? Então era Um azul. acrílico bem maleável, né? Não é isso? Não era acrílico, era uma borracha mesmo. Eu tinha uma azul. Então, Tinha uma azul. mas não era transparente? Não, a minha era azul, azul de Eu me lembro de borracha. ver umas que ela era azul, que nem você está falando, azul bem clarinha assim, mas era meio Ah, transparente, era um acrílico bem mole, não é um acrílico duro. E aí a gente não, conseguia, essa eu por não vi, não. exemplo, fazer a concordância de pontos, né? Isso, Curvando a borracha, isso, a régua, aí você segura na ponta assim e consegue traçar para fazer a isso. concordância. Isso. Então, É, é assim, era muito interessante isso. Então, nossa, eu cansei de fazer isso, porque eu trabalhei um tempo como desenhista, um ano, né, na Unicamp, e eu desenhava os gráficos para os professores que iam defender tese de mestrado e doutorado. Lógico que hum, o trabalho em si era muito repetitivo, eu não gostava, não tinha nada de criatividade, mas a gente tinha que usar esses instrumentos. Então, isso foi o que ficou. E era interessante, era no vegetal também, então a gente fazia as coordenadas cartesianas, eu ficava ali, colocava triângulozinho, bolinha, reta, aí pontilhada, tracejada, não sei daqui, não sei dali, mas não fugia muito disso. De vez em quando vinha algum equipamento para a gente desenhar, alguma máquina, alguma coisa assim, é. aí era um pouco mais interessante. Mas em geral era bastante repetitivo. Agora, a graça é que assim, a gente usava uma bruta de uma prancheta, tinha todo um instrumento, porque eu estava na Unicamp, né, no Instituto de Física. Então, quer dizer, então assim, mas era desenhista copista. Isso logo que eu terminei a faculdade, eu não sabia o que fazer, né? Ainda não era artista, não tinha nada, não sabia por onde começar. Eu trabalhei na Unicamp. E aí, tipo assim, então foi aí que eu também peguei essa coisa de desenhos, gabaritos, usava isso, usava aquilo, enfim, tudo. Você se formou em Educação artística, educação, mas é com isso, ênfase artes, em desenho. artes. Educação Mas artística e com desenho. ênfase em desenho. Por quê? Porque eu justamente desenhava desenho arquitetônico com meu tio, e no último ano da faculdade a gente tinha que fazer opção para que área que a gente queria ir. Ou artes plásticas, ou desenho técnico, ou teatro, ou música. E eu escolhi, então, o desenho técnico. Por quê? Porque eu estava totalmente entrosada com o desenho técnico, e o artístico já fazia parte da minha vida, sempre fez. Então, eu não tinha, assim, problemas em me desenvolver as artes plásticas, alguma coisa assim. Desde logo, a faculdade tinha várias matérias que tomavam esse assunto mais assim, focados, vamos dizer, nesses assuntos, né? A gente aprendia de tudo um pouco, né? Claro. Mas o desenho, aí eu fiz desenho técnico. Aí aprendi desenho mecânico, desenho topográfico, desenho geométrico, geometria descritiva, tudo que você pode imaginar, entendeu? Foi uma série de coisas assim que eu acabei desenvolvendo. Então, você ficou com aquela coisa do desenho técnico. Por isso, eu me formei e falei, bom, vou trabalhar com desenho técnico. Claro. Só que assim, né? Como experiência foi muito bom, né?
mas, É. assim, em termos de salário, de satisfação, assim, profissional, realmente deixa muito a desejar, né? Agora, É. valeu com a experiência, porque até hoje eu tenho isso na minha cabeça. É bom, ajuda nas É bem interessante. perspectivas, né? Isso, Perspectivas, proporções, concordâncias de sim, curvas, quer dizer, proporção, o desenho técnico ele dá uma, dá, qual é a palavra que a gente poderia dá, dizer, uma base, né? Uma fundamentação para o artista no aspecto de, dá. inclusive de técnica mesmo, do uso das técnicas, do uso dos instrumentais, né? Isso, isso. É. Mas eu também, no meu curso de design de interiores, eu não tinha aprendido, eu tinha uma ideia de perspectiva, né? A gente aprendia, mas a gente aprendeu geometria descritiva. Então, a É. gente fazia algumas coisas e tal, só que não bem focado, vamos dizer assim, né? No design de interiores, não. Eu tive que aprender a perspectiva Isométrica, para fazer. cavaleira, Isso, exatamente. Aí é, sim era perspectiva 30 graus, mesmo. 45. Isso, aí a gente tinha que desenvolver e fazer. Aí, naquela época, não tinha AutoCAD, não É, tinha. Então, claro. era no traço mesmo, né? Uhum. E, então, a gente fazia os projetos, tudo em tamanho A2, papel A2, A1, sabe? É grande. E as perspectivas a gente fazia, e aí outra vez, fazia o nanquim, usava tinta e aquarelava tudo, usava carandache, usava aquarela, usava várias coisas, né? Mas era tudo na mão. É. Aí depois que eu terminei esse curso, aí veio o AutoCAD. Aí E aí começaram a eu fiz aparecer os algumas recursos coisas, tecnológicos, né? isso. Aí eu cheguei a fazer o AutoCAD, e fiz um pouco, mas e depois o AutoCAD foi avançando, né? Começou com o AutoCAD 14, hoje nem sei como está, porque eu já não retomei mais isso. Mas assim, eu cheguei a fazer o AutoCAD 14, depois já não era mais 14, era um outro, foi passando, segui uns 2 ou 3. Aí eu parei. Eu parei porque comecei a ver outras coisas, e, enfim. Mas assim, na época em que eu estava na faculdade, tinha isso, né? Então, foi da faculdade, depois eu fui desenhista técnica, então eu sempre tive esse contato com essas coisas do desenho técnico. Então, é bem assim, por isso que acho que, de certa forma, também, eu não abandono as canetas, porque eu não abandono, ou seja, tem um monte de pincel, mais até do que canetas, né? Assim, não sei se dá para ver aqui. Dá, tá dando Aqui, pra ver aqui aí no só tem canto. algumas, né? Só algumas, hein? Claro. Meus pincéis, minhas canetas, enfim. É uma parte só, não é nem metade. É que eu estava fazendo algumas coisas agora há pouco, então eu estava usando. Mas assim, tá bom o foco aí? Tá Saí ótimo. muito do ângulo, tá bom? E então, quer dizer, mas eu tenho muita caneta. Não tenho caneta para. Não, assim, não dá nem para imaginar, né? Então, enfim. Bom, então minha arte, ela é uma arte que envolve um pouco de tudo, vamos dizer assim, porque eu peguei um leque muito grande de abertura, digamos assim, né? Então, eu vou Claro. desde o desenho técnico até o desenho artístico, e por aí foi. E a minha faculdade também eu fiz com ótimos professores que, inicialmente, eles eram da PUCamp, alguns deles depois, que isso foi na década de 70. Uhum. Depois, foi a época que eu saí do país, eu fiquei um tempo no México. Enquanto isso, os professores, vários deles que estavam na PUCamp, saíram e fundaram na Unicamp, o curso de artes plásticas da Unicamp. Então, e aí lá continuaram, e muitos deles estão até hoje, apesar de já mais idosos, tá? Muitos deles ainda estão lá. Mas eu tive ótimos professores na PUCamp, né? Então foi muito bom. Então foi um curso assim que muito legal. Enfim, assim foi minha história de formação, né? Depois, um tempo, eu fiz design de interiores, aí eu já fiz aqui na FAAP em São Paulo, morava em Campinas, eu viajava para fazer o curso aqui. E depois, um pouco antes de vir para São Paulo, em 2012, eu comecei a fazer restauração de papel. Aí foi até 2014, quando eu cheguei, realmente comecei a morar em São Paulo, eu estava terminando a restauração em papel. E assim foi, essa é a minha formação, né? Uau. Então, Uau. foi bom, foi Uau. bom. Uau. Mas será que a artista Selma Guzmão, será que ela curte a arte digital? Será que ela acha que a arte digital é bem-vinda, é o futuro ou Uh, não? Essa pergunta ela vai responder para nós no próximo bloco. Então vocês ficam aí ligadinho. Nós estamos terminando essa primeira parte desse bate-papo gostoso e tá continuamos bom, logo em seguida. Voltamos já. tá bom.